Na revista Veja, blogueiro Felipe Moura Brasil por blog. Análises irreverentes dos fatos essenciais de política e cultura no Brasil e no resto do mundo, com base na regra de Lima Barreto. Trouxe simplesmente trouxa, significado, substantivo feminino. O que se diz ou se realiza com o propósito de causar riso. O que pode ser utilizado para zombar de alguém, zombaria. Para que tudo caia pelo ridículo. Leia mais em link do blog. Gleisi Hoffmann foi eleita com dinheiro desviado de aposentados pelo marido, indicam planilhas. Blog resume: casamento entre corrupção e Caixa 2 Eleitoral, com base em investigações por blogueiro Felipe Moura Brasil, atualizado em 30 de julho de 2020, às 21h45, publicado em 24 de setembro de 2016. Às 12h27, a campanha suntuosa que elegeu a petista Gleisi Hoffmann como a senadora mais votada do Paraná foi financiada com o dinheiro sujo arrecadado pelo seu marido Paulo Bernardo em esquema milionário de desvio e recursos no Ministério do Planejamento quando ele ocupava a pasta. Segundo investigações, a Veja desta semana explica em detalhes o casamento entre corrupção e Caixa 2 Eleitoral. Este blog resume: o PT ficava com 70% do superfaturamento na taxa de administração cobrada pela empresa paulista. Consiste de funcionários públicos, pensionistas e aposentados endividados que recorriam aos empréstimos consignados, cujas parcelas vêm descontadas automaticamente na folha de pagamento. De acordo com a Polícia Federal, o partido arrecadou mais de 100 milhões de reais em 5 anos com base nesse método. A cota do ex-ministro no esquema era transferida diretamente pela Consiste para um escritório de advocacia de Curitiba, da confiança absoluta de Paulo Bernardo e Gleisi, sendo um dos sócios Guilherme Gonçalves, encarregado de defender a senadora em processos na justiça. A Consiste fazia de conta que pagava pelos serviços de advocacia e os advogados pagavam as despesas do casal petista sem deixar rastros. O casal não esperava, no entanto, que o advogado Sacha Reck, um dos sócios de Guilherme, resolvesse agir após ser acusado de envolvimento no escândalo. Sacha pediu a uma empresa independente que fizesse uma auditoria nas contas e nos arquivos do escritório e descobriu que o contrato de serviços jurídicos com a Consiste não passava de fachada. Mensagens e planilhas guardadas em pastas secretas registravam o destino final do dinheiro eleitoral. Gleisi reproduz o trecho final da matéria da revista, intitulada Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, Senhor Propine Senhora. Caixa 2. Veja teve acesso aos documentos da auditoria entregues às autoridades. Ao todo, o escritório recebeu 7,2 milhões de reais da Consiste. Não se sabe ainda, com precisão, quanto desse valor foi parar no Caixa 2 Eleitoral de Gleisi, mas há fartos indícios de que não foi pouco. De acordo com os investigadores, a propina teria sido usada para pagar de tudo: ônibus para transporte de cabos eleitorais, jantares para prefeitos, motorista particular da senadora, aluguel de um flat usado como escritório informal da campanha. Um estagiário do escritório fazia o papel de entregador de dinheiro vivo, sempre que necessário. Em depoimento, ele disse ter ouvido do antigo chefe uma frase que resume bem o esquema: o dinheiro pertencia a Paulo Bernardo, quem tentava bancar a campanha de Gleisi Hoffmann para os cargos que disputasse. Na próxima terça-feira, o STF decide se aceita ou não a acusação de corrupção contra a senadora no caso do Petrolão. Ela ainda recebeu R$1 milhão em propinas desviadas da Petrobras, segundo a PF. O casamento entre corrupção e Caixa 2, ao contrário do que dizem os que desejam uma anistia generalizada, nunca foi tão perfeito. De fato, Narizinho vai precisar muito da ajuda de Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Marco Aurélio Melo para se safar. Se fosse Sérgio Moro, a líder da bancada da chupeta provavelmente já estaria esperneando como ré, a caminho da cadeia.